Olá, pessoal. Então, mais um Sarjeta Encontros, Sarjeta, não sei ainda nem dar um nome para esse bloco. Dessa vez, tenho aqui para bater um papo a Aline Zuvi, quadrinista, pesquisadora também de quadrinhos, professora, né, oferece cursos de quadrinhos. Aline, por favor, se apresenta aí, mas antes de se apresentar, eu já quero agradecer demais por estar aqui batendo esse papo. Né? Para quem não sabe, a gente está gravando num horário que é um horário completamente inapropriado para esse tipo de conversa, porque todo mundo já está com sono, então isso já favorece o grau de bobagem que pode nascer dessa conversa, então já serve de precaução. Então, por favor, Aline, presente-se. Eu que agradeço. Oi, eu que agradeço o convite. Valeu para todo mundo que está assistindo também. Então, eu sou a Aline Zuvi, como o Alexandre falou, eu trabalho com quadrinho independente. Me interesso também muito por publicação de cartoon e charge. Publiquei em veículos como Folha de São Paulo, Revista Piauí, entre outros. E também sempre me interesso pela pesquisa acadêmica de quadrinhos e também por compartilhar o que eu aprendo. Assim. Então, gosto muito de dar oficina, já dei oficina no Sesc, na Casa 1, em São Paulo. E bora trocar ideia, que o horário tá tudo bem. Tô aqui para falar besteira mesmo. Vamos assim, já de cara, porque o pessoal, se o vídeo ficar muito longo, depois o pessoal, só meia dúzia de gato pingado chega até o fim, mas a gente descobriu, eu fiz os outros vídeos com o Thiago Borges, e a gente falou assim, duvido que alguém assista até o fim. E vieram várias pessoas falar pra gente, mas lá no minuto 45 vocês falam uma coisa errada. Eu disse, pô, as pessoas assistem até o fim. Ótimo! Mas de qualquer maneira, assim, para não esperar até o fim, já vamos falar dos teus trabalhos, vamos dar esse papo aqui já. Eu vou começar, eu vou falar um pouco deles, eu vou atravessar a tua apresentação, porque eu vou falar na condição de leitor, tá? Então, assim, ó, um que eu já comentei lá no canal, eu vou deixar inclusive aqui nos cards, é o 5, tá? Inclusive, que é particularmente dos trabalhos daqui da Aline, é o que eu mais gosto. Assim, foi o que mais mexeu comigo, trabalho que tu fez aqui com as cores, enfim, de verdade, eu nunca vi um retrato tão legal sobre ansiedade, sabe? Assim, se for fazer assim, sabe essas listinhas, top 5 gibis sobre ansiedade, entende? Sei lá, seria uma lista bem esquisita, eu não sei nem qual é os outros 4 que eu ia botar, mas com certeza o 5 estaria em primeiro lugar. Pô, agradeço muito. Tem também o que saiu pela coleção Grito, Óleo sobre Tela, né? Que saiu em 2018, tu falou, né? Isso. E o Sincopé de 2017. Isso, Óleo sobre Tela. Você quer falar alguma coisa sobre Óleo sobre Tela aí? Você comentar alguma coisa? Eu fiquei bem feliz assim com a edição dele. Para quem não conhece a série O Gritos, ela é da Ugra Press, que é uma loja de quadrinhos em São Paulo, que também atua como editora. E os donos da Ugra, o Douglas e a Dani, são muito gente boa. Eles deixam o autor bem livre assim para criar. A única premissa é que tem que ser nesse formato, tem que ter 16 páginas nesse tamanho A6. E eu sempre quis fazer um quadrinho mudo. Eu acho um exercício importante de narrativa para autores, principalmente para quem está meio que começando, assim. E eu gosto muito do Magritte, do pintor. Então, eu sempre quis fazer uma narrativa meio que inspirada nele. E algo que me interessa muito também são profissionais, não importa quais, assim, mas profissionais que atuam meio que escondidos, sabe? Então, eu gosto muito de narrativas que mostrem quem está nos bastidores. Funcionários de museus, ou pessoas que trabalham em coxias de teatro, pessoas que estão em câmera de segurança, observando os outros. Eu acho que é muito interessante narrativamente mostrar essas pessoas, dar algum destaque para elas. Essa página dupla aqui é doida, né? As câmeras de segurança do Isso aqui é um museu. barato. E tem mais, mas eu estou mostrando os que eu tenho aqui, né? Momento fanboy. Tem esse que é esse ano ainda, né? 2020, né? Que é o com francês, né? Ou É não? de 2019. 2019, isso. Uhum. Tá.
pão francês. Que, bom, comenta aí esse, acho que esse aqui, acho que eu gostaria mais de comentar do que eu, vai. Ele saiu pela editora Incompleta, que é uma editora independente de São Paulo, e é uma mistura de reflexão em quadrinhos com algumas páginas de diário de viagem desenhado. Então, a minha intenção foi compartilhar um pouco de 2 viagens que eu fiz para Estrasburgo, na França, e, ao mesmo tempo, fazer essa reflexão sobre a relação entre o Brasil e a França. Quais seriam as diferenças e as proximidades culturais, pensando assim, numa vivência que eu tive desde criança, que passou também pela minha formação. Antes de trabalhar com quadrinhos, eu era professora de francês, então eu sempre tive alguma relação assim com a cultura francesa e eu achei importante pensar criticamente sobre isso. Por Uhum. que a gente se deixa admirar com culturas europeias e estadunidenses e não para pensar sobre isso, sabe? Mas Uhum. eu quis deixar algo um pouco mais leve também, bem humorado, não só focar na reflexão em si. Uhum. Uhum. Não, esse é um barato. E eu gostei, acho muito bacana também o fato de que tu trabalhou com 2 tipos de, com 2 papéis diferentes dentro do próprio gibi, né? Então tem a parte que está em preto e branco, que é offset, né? Isso, e tem o papel pólen, que é do interior aqui do diário. É, E a cor também, enfim, um pouco mais puxada para esse marronzinho. é. O preparo gráfico do pessoal da editora Incompleta, que é a Laura e o Marcos, eles são muito cuidadosos, assim. Uhum. Eu recomendo muito eles como editores, porque eles foram super presentes em todo o processo do livro, assim. Ficou bem bonito. E, bom, esses são os que eu tenho, que mais tem para. Então, só para contextualizar, eu estou, nesse momento de pandemia, estou isolada em uma casa que não é a minha. Então, aqui, o único zine que eu tinha a mais era o Condição. Tenho outras produções, mas convido vocês a conhecerem no meu site. Depois eu posso deixar o link. O Condição, ele é um projeto de ilustrações, de retratos sobre artistas e as doenças que eles tiveram. E o meu objetivo com ele foi criar alguma ponte assim entre o artista e o leitor no sentido de poder se identificar, poder entender que, primeiro, a gente fala muito pouco sobre representatividade, principalmente de doenças mentais. Eu acho que isso está mudando agora. Uhum. E por que a escolha de pessoas famosas para ilustrar? Acho que talvez para entender que essas pessoas, apesar de tudo que elas tiveram, elas produziram muito. Então, meu critério de seleção era esse. Não importa que tipo de artistas, eu queria mostrar que a doença mental ela é uma coisa presente no fazer artístico, mas apesar disso e com isso os artistas puderam produzir. É interessante pensar nessa questão. A doença ela pode ser até o que motiva alguém a produzir. Uhum. Claro. E a minha intenção era essa, assim, porque eu passei um certo tempo da minha vida lidando com essa questão. Já tive fases em que eu tive que lidar com uma certa hipocondria mesmo, uma relação que não era saudável com doenças em geral. Isso é um lado da ansiedade, né? Com a qual eu também lidei desde a adolescência, e eu demorei para fazer as pazes com isso. E eu acho importante o intermédio de pessoas que a gente admira para entender que não, que é possível conviver com qualquer doença que você tiver, e também fazer disso um tema para reflexão, fazer disso um tema para ser visível na nossa produção cultural também.
Uma coisa, tu fala disso, uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, Nietzsche, filósofo, né? Ele tem um momento que ele diz que a filosofia dele só era possível porque ele era um homem doente. Uhum, E, exato. e isso tem a ver com, assim, pensando em outras reflexões que ele traz, assim, a gente consegue explicar isso à medida em que ele quer dizer, é preciso um corpo que sofre, né? Para Nietzsche, sofrer é estar vivo, né? Quem tu deixa de sofrer se tu está morto, aí tu não sofre mais nada. Uhum, sim, Então, um corpo que sofre é aquele que está sensível ao mundo, né? Portanto, tu precisa desse sofrimento para poder refletir sobre ele, para estar sensível a ele, para poder de alguma maneira estar conectado. Então, assim, tu falou assim, pessoas que estavam doentes, mas mesmo assim produziram. Eu acho que então, justamente como depois até mesmo tu se corrigiu, é justamente por estarem doentes que produziram, né? Não é como exato. a doença é um aspecto até que é um tabu nessa cultura da saúde, né? Assim, Sim. e é da doença como um fator produtivo, né? Uhum, Ou seja, de como que isso ela possibilita a produção, claro, não romantizando também, porque essa produção pode ser isso, muito dolorosa, ela pode ser, exatamente. né? Uhum. Mas de um ponto de vista amoral, ou seja, não tentando pensar isso como bom ou ruim, bem ou mal, mas ela é produtiva, né? Ou seja, Uhum. pelo menos para muitas Sim, pessoas ela é produtiva. eu acho muito importante isso que você disse. Eu também queria deixar muito claro que não é uma questão de romantizar a produção, é, a produção com base na doença, né? Uhum, Aliás, para isso, eu até indico aqui na net da Hannah Gadsby. Não sei se você já viu, uhum. mas é uma comediante que é especialista em história da arte que fala exatamente sobre isso. Ela fala: você acha que o Van Gogh, se ele pudesse escolher, ele não teria uma vida normal? Ele teria, mas enfim. O importante é o que a gente pode pensar além disso, né? A partir disso. Uhum, claro. Bom, então, legal. Fizemos. O bom de tu trazer esses teus trabalhos é que não serve só para te promover, porque serve também para de introdução do nosso papo, né? E o papo Uhum, aqui que a gente combinou, a gente na verdade estava jogando aqui ideias fora, né? Antes de começar a gravar, mas a gente percebeu que eles todos convergiam, né? Havia um centro de gravidade ali que era pensar o novo quadrinho brasileiro. Quer dizer, a gente podia pensar o quadrinho como um todo, mas pensar o novo quadrinho brasileiro, eu penso, pelo menos eu entendo, pensar para fora, não é para dentro, ou seja, como é que ele dialoga com a produção de quadrinhos mundiais. sim. Mas de a gente conseguir ter uma reflexão. Assim. Então, a primeira pergunta, para a gente começar esse papo mesmo, assim, de jogar, de largar de largar algo que nos faça aí soltar a conversa, existe um novo quadrinho brasileiro? E se existe, o que ele tem de diferente? Assim, ele começou quando? Principalmente, eu vi muito isso de ti, principalmente de ti que está nesse cenário, está produzindo. Uhum. Bom, vamos lá. Eu a resposta que vem na minha cabeça, assim, para essa questão é uma afirmação do Paulo Ramos sobre isso, que quando eu li, eu achei ela importante para a gente começar a se organizar, olhando para trás, assim. Eu confesso que eu preciso refletir um pouco mais, mas assim, de cara eu posso dizer que sim, existe um novo quadrinho brasileiro, mas exatamente o que faz ele ser o que ele é hoje depende de vários critérios. Eu acho que o Paulo Ramos fez um encaminhamento interessante para essa questão. Ele disse que em 2006 a gente teve o nosso ponto de virada. Se eu não me engano, está no livro A Revolução do Gibi, que é Uhum. uma reunião de posts do blog dos quadrinhos, né? Ele fala que em 2006 teve a inclusão dos quadrinhos no PNBE, né? O programa das bibliotecas, né, estaduais e tal. A gente começou a ter muito mais visibilidade de autores que não tinham como atingir um público maior, mas pela criação do MSP 50, a gente teve, assim,
um impacto editorial muito grande, porque esses livros, quando a gente vê entrevistas com o Sidney Guzman, ele próprio acho que fala que esses livros viraram catálogos depois, para procurarem autores e contratarem, sabe? Uhum. Então, assim, essa visibilidade e essa energia nova para produzir, eu acho que em parte veio de uma abertura mainstream, né? Maurício de Souza. Esse investimento em graphic novels feitas por brasileiros também acho que foi muito importante. Uhum. E também não tem como não pensar numa renovação de eventos. Uhum. O FIC lá se eu não me engano, foi em 2009 que ele voltou, que antes acho que era Bienal de Belo Horizonte. Sim, ele começou em 99, né, Isso, como a Bienal Bienal. e foi o ano que ele se reformulou. Pois é, agora o ano mesmo que ele foi reformulado, boa pergunta. Eu não lembro agora exatamente que ano que foi. Acho que é 2001, talvez, se não me engano. Mas é algo que, enfim, a gente pode pensar nesse intervalo, assim, virada para nos anos 2006, com o começo do MSP, acho que 2009, a primeira Graphic MSP. Eu acho que a visão do leitor mudou, mas do ponto de vista de quem produz, eu acho que os eventos foram muito importantes. A internet, não tem como não falar da internet, né? Uhum. Principalmente antes dos algoritmos. Eu lembro que lá para 2013, quando você publicava um post, um quadrinho no Facebook, ele atingia muitas pessoas. Uhum. Uhum. Tem autores que começaram aí e tem um público fiel até hoje, como o Diego Sanches, por exemplo, que foi Uhum. publicado pela editora Mino, que tem o Quadrinhos Insones. Eu lembro de páginas como sendo algo totalmente novo, porque o que você tinha antes disso, em questão de internet, né? Blogs de autores, cuja maioria publicavam em jornais. Eu lembro, lá nos anos 2010, de consultar blogs do Alan Sieber, da Fabiane Langona, do Rafael Sica, Uhum. e tinha esse movimento do leitor procurar o que estava sendo feito, né? E a impressão que eu fiquei é que a rede social juntou tudo, e no Uhum. começo isso foi muito bom, Sim, sim. pela falta dos algoritmos, né? Até porque a rede social tem esse fator de tu esbarrar no quadrinho, né? Que eu acho que é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, hoje eu falo agora do ponto de vista como quase como ex-blogueiro, né? Porque o Quadrinho Sargento começou como blog e eu vim para o YouTube, né? Uhum. Por que eu desanimei tanto do blog, né? Porque eu escrevia e chegou uma hora que ninguém mais acessava, né? Eu até conversei com outros amigos meus que tinham outros sites sobre quadrinhos. Eu falei assim, é só comigo, né? Aquela coisa assim, tá rolando só comigo. Eu assim, não, é geral. A gente também percebeu assim uma queda de acesso. Até o Márcio Paixão do Raio Laser falou para mim assim, não, tu tem que, não importa, tu tem que fazer texto para ser fracasso. Eu disse, cara, eu já trabalho no meio acadêmico, todos os meus artigos são fracassos. Ele é artigo acadêmico. Se eu for fazer também os textos do blog são fracassos, nada vai ser lido. Então eu acabei vindo para o YouTube porque eu achava que tem esse fator assim, que por exemplo, a pessoa está no YouTube para ver, sei lá, um tutorial de como trocar o chuveiro e esbarra num vídeo sobre quadrinhos. Eu acho que tem esse fator também no Instagram, principalmente no Instagram, mais do que no Facebook. Facebook, o algoritmo, não que não tenha algoritmo também no Instagram, mas eu tenho a impressão que o Instagram ele é mais convidativo. Quem está lá está mais disposto a justamente esbarrar em determinados trabalhos, produções, fotos, e que seja, e que quadrinhos se encaixa nesse tipo de imagem que ali a pessoa está disponível. Sim. Então, assim, o fato de não precisar entrar na página do autor, mas sim estar ali numa plataforma, né? E tu por acidente esbarrar nesse tipo de conteúdo, isso eu acho que acabou favorecendo muito, né, esses autores. Com certeza. Uhum. Por mais que o algoritmo atrapalhe um pouco, né? Você tem que
fazer alguns malabarismos aí para se fazer presente, mas ainda é melhor do que contar com essa autonomia, digamos, do leitor. Uhum. E aí tu estava ali listando assim fatores que caracteriza esse novo quadrinho brasileiro. Eu fazendo aqui uma propaganda de si mesmo, né? Eu fiz um artigo recente que eu chamei de Buster Brown a Burroughs, uma genealogia irônica dos brasileiros. Eu também fiz uma listinha assim desses fatores e vários que você já falou, né? Que foram decisivos aí para esse novo quadrinho brasileiro. Eu queria trazer mais alguns que eu quero saber se tu acha, se tu concorda, que também foram Uhum. importantes. Um deles é o Catarse, né? Assim, plataformas de Sim. crowdfunding, mas a gente fala plataformas, mas basicamente aqui se consolidou, que, enfim, sei lá quantos por cento, mas chutaria uns 95% da galera que faz quadrinhos vai buscar abrigo no Catarse. Uhum. O Catarse surgiu em 2011. Não sei, eu gostaria de fazer algum comentário do quanto que o Catarse é decisivo, ou talvez, ou tu acha que não é tão decisivo assim? Eu acho que, assim, para essa virada foi decisivo. Não sei qual é a presença dele agora, talvez com a questão de não haver eventos por enquanto. Uhum. Então, não ter esse financiamento vindo de outras fontes, talvez o Catarse volte a ter uma presença mais central na figura, nessa vivência assim, dos autores. Para mim, foi essencial no começo, até para conhecer alguns autores. Um exemplo que eu lembro muito foi o Catarse do Zine XXX. Não sei se você conhece esse projeto, é de 2013. Foram 5 mini-zines feitos por mulheres quadrinistas. Era um Não, não projeto. conheço, não conheço. É algo que, assim, quando saiu, foi bem importante, foi bem significativo. Zine XXX era o nome de um grupo também no Facebook para mulheres quadrinistas ou que quisessem começar a fazer quadrinhos, então o pessoal trocava muita ideia lá. Então, esse é um exemplo de como o Catarse me ajudou a ter conhecimento de alguns autores. Hoje, talvez ele ainda seja importante nessa questão de lançamentos, principalmente para a CCXP. A gente vê explodir, né, os projetos a partir de agosto para o pessoal poder lançar em dezembro. Uhum. E essa questão do financiamento recorrente também, que é algo que a gente não tinha antes. Então, Uhum. eu concordo, assim, eu acho decisivo. E também a popularização de lojas online, Uhum. do autor poder ter a sua loja e a popularização da máquina de cartão. Isso foi muito importante. Cada autor poder ter a sua maquininha e passar o cartão de Uhum. crédito de um cliente. Interessante. Isso é uma coisa que eu não tinha tentado para isso, né? A popularização da maquininha de cartão como algo, como um critério, como um fator importante, né? Aham. Isso profissionalizou o autor de quadrinhos, né? Hoje, se você não tiver uma máquina, você não vai vender Uhum. quase metade do que você venderia, né? Claro, claro, tem razão, faz todo sentido. Agora, uma coisa que até era uma coisa era uma inquietação que eu tinha, uma vez eu vi o Ramon Vitral também falando isso, eu acho que numa CCXP, eu nunca fui na CCXP, eu confesso para ti que esses eventos, assim, eu tenho um certo... Mas, assim, Eu entendo. é que na verdade são eventos de cultura pop, não exatamente quadrinhos. Quadrinhos é uma coisa dentro daquele evento, assim, e a cultura Isso. pop como um todo, ela me dá uma certa urticária. Mas assim, Uhum. ah, essa produção constante, não produção constante é bom, essa produção anual, né? Ou seja, e acaba sempre sendo muito encurtada, né? Ou seja, porque, lógico, quem é que, sei lá, a gente vai citar 5, 6 quadrinistas na história do mundo que conseguiu produzir de um ano para o outro 300 páginas. Aham. Né? E até porque ninguém consegue viver só de quadrinhos, raramente consegue viver só, né? Para conseguir produzir pra Sim. caramba. Então, assim, essa produção que acaba ficando um tanto minúscula em termos de volume, né? Não que tamanho seja o documento, mas tem pouco tamanho de fato, né? Então, sempre a Uhum. galera lança no ano seguinte algo de 30 páginas e tal. E sempre pensando nisso, né? Para o ano que vem eu lanço mais uma. Isso, enfim,
Tu vê problema nisso? Assim, eu já me adiantando. Eu vejo um problema na medida em que eu acho que coloca o artista muitas vezes num ritmo um tanto industrial e, ao mesmo tempo, não faz com que ele consiga produzir materiais mais longos, não necessariamente de tamanho, mas também de tamanho, mas mais longos até mesmo de experimentação, de, sabe, essa maturação necessária, assim, de, não, deixa eu parar pensar no que eu estou fazendo aqui, né? Talvez vou por aqui, vou por ali, eu dou um passo atrás, volto, jogo no lixo, enfim, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. O que tu acha? Eu acho que nessa questão a gente pode pensar, primeiro, assim, em questão de conteúdo, tentando pensar, porque a gente falou de questões mais formais, né? O que possibilitou o novo quadrinho brasileiro, né? Uhum. E pensando em conteúdo e até nessa questão da quantidade de páginas, o quadrinista brasileiro, sim, claro, os temas das publicações são vários, tem público tem todo tipo de produção, né, para todo tipo de público, e então não dá muito para a gente se guiar por isso. E realmente o fôlego do trabalho é algo muito ditado por esse ritmo de produção que está submetido aos eventos. E agora que a gente não tem eventos, é uma oportunidade para os autores repensarem isso. Uhum. Eu acho também que é até certo ponto injusto com o autor, porque ele vai ter que pensar nessa produção anual, se ele estiver pensando para a CCXP, mas, por exemplo, tem gente que gosta de trazer lançamento para o FIC, então, assim, são no mínimo 2 produções, né? Uhum. Então, assim, é complicado para o autor, para as comic shops também, que vão ter um movimento maior quando tem lançamento, então o autor vai primeiro na CCXP e aí vai na comic shop local fazer um lançamento. Eu acho muito importante tentar sair dessa linha de produção, entre muitas aspas, e se atirar em outras maneiras, em outros fôlegos de produção, mas isso faz parte de um processo muito delicado, porque para você se manter de alguma forma presente, não é só o lançamento que é levado em conta, mas é a sua presença também nas redes sociais. Isso implica uma produção quase diária de material gratuito, pelo menos a princípio. Você pode, assim, postar desenhos, cartoons, tirinhas, que vão ser gratuitos naquele momento, mas que vão trazer visibilidade para sua página e podem resultar em compras. Tudo bem. Mas isso, assim, está muito distante, né? Do momento que você produz até quando você tem esse resultado em vendas. Então, para o autor abrir mão disso e se jogar numa produção mais longa, ou ele se dedica só a isso, que aí ele vai poder tocar um projeto mais longo e ao mesmo tempo produzir para as redes sociais, ou a gente vai para algo que é mais delicado, que como você falou também, né? Não tem quadrinista que vive só de quadrinho no Brasil. Nem em países que tem um mercado um pouco mais sólido que o nosso, assim. Tem uma matéria, se não me engano, que fala sobre quadrinistas franceses que estão abaixo da linha da pobreza. Se eu não me engano, isso saiu no Le Monde, depois posso confirmar. Mas, assim, é uma realidade, né? Então, assim, se esses autores se dedicam a uma produção maior, do que eles estão abrindo mão? Sabe? Essa é a questão. Eu acho que os autores não se veem possibilitados de fazer isso, mas eles têm que percorrer um caminho até poder chegar em um certo ponto que eu diria de privilégio, para poder não postar todo dia, por exemplo, ou assim, não vou para CCXP esse ano, não vou lançar nada, estou fazendo um livro de não sei quantas páginas, sabe? É um ano sabático, né? Alguma coisa assim. Isso, eu acho perfeitamente possível, mas a gente sabe que o autor,
vai estar abrindo mão de algo muito importante. Porque o autor independente, ele precisa se fazer presente na mente, na memória das pessoas, né? Isso só vem pela recorrência, Uhum. pelas postagens. Então, eu acho isso bem delicado, assim. Sim. Não, por isso que eu te perguntei, assim, eu perguntei mais em efeitos estéticos, mas não, eu entendo que a necessidade, necessidade Uhum. impera, porque eu conheço, não vou dar nome aqui, porque eu não sei se a pessoa quer, mas é uma pessoa próxima, tu sabe quem eu estou falando, que é a quadrinista que foi minha aluna, e Ah, ela pagava parte da sua mensalidade com os quadrinhos que ela vendia na CCXP todo ano. uhum. Então, se ela não fosse lá vender, ela não tinha como pagar, entendeu? Então Sim, precisava. Mas ao mesmo tempo, eu falei para ela, olha, isso aqui é uma armadilha, né? Porque ao mesmo tempo que isso aqui te dá uma renda e é importante, mas olha só, para pensar, a tua produção ela está sempre condicionada a isso, né? Tu não consegue fazer nada, tu não consegue fugir disso, né? É uma coisa muito, exato. realmente uma coisa muito delicada. Mas é Uhum. legal isso para pensar, né? Até que ponto esse break nos eventos surge também como uma oportunidade forçada, né? Do tipo, bom, Sim. vai ter, né? Então o que eu posso fazer, né? E Uhum. às vezes pode vir algo assim, né? O ideal Sim. seria, sei lá, todo mundo ser Craig Thompson, que para por 10 anos para fazer uma graphic novel, né? Imagina. O Marcelo de Salete aí da vida. 11 anos para fazer, 11 anos para fazer o Angola Janga, né? Aham. E Pois tem é. uma questão. Ah, desculpa. Não, diz. Eu só ia comentar que também tem uma questão editorial, né? É uma coisa tipo, quem veio primeiro? Porque assim, um autor independente, ele pode escolher publicar um livro de 300 páginas. Mas a gente tem que pensar no quanto que ele vai pagar por essa produção e o quanto que ele vai levar até ter um retorno, sabe? Porque se a gente pensar, não, mas ele pode tentar ser publicado por uma editora. A gente conhece editoras que estão investindo em nomes novos, mas a gente ainda se depara com editores que precisam pensar nisso. Qual que é o risco de eu Uhum. financiar esse projeto? Então, assim, a gente até brinca que não sabe o que vem antes, sabe? Porque, assim, o autor não deixou de ser independente porque ele não conseguiu fazer uma coisa longa, ou a editora não aceitou ele porque ele é independente. Tipo, isso vai se retroalimentando. Uhum. Então, e tem muitos autores que são muito críticos em relação a isso. Principalmente em relação a autoras mulheres, porque quando alguns editores são confrontados em relação a isso, por que não tem graphic novel de mulher na sua editora? Um dos argumentos é esse. A mulher não faz quadrinho longo. Tipo, faz se alguém investir no projeto dela. Lógico, não vai Então, fazer assim, sim, né? Óbvio. complicado. É. Pois é, não, e aí isso até eu ia comentar, que bom que tu tocou nesse assunto que eu ia fazer esse gancho. Eu ia falar das editoras e da presença de mulheres, porque assim, ó, das editoras, pensando também nessa mudança do cenário, né? A gente também começou a ter editoras que têm tem uma presença muito forte no seu catálogo de quadrinhos brasileiros, né? Tem a Uhum, Zarabatana em 2006, né? A Zarabatana agora já não está, digamos, na sua pujança, né? Mas já teve um momento que publicou muito material brasileiro. uhum, A Veneta, que surgiu em 2012, a Mini em 2014, e também o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, que surge em 2009. Todos eles estão por uhum. volta dessa época. É, Sim. e tem um fator aí que eu acho interessante, que a gente tem que dar um passo atrás. Eu queria te perguntar uma coisa que, assim, bem quase entrevista com Bial, esse momento. Tu lê mangá? Infelizmente, não. Eu gostaria de conhecer melhor, Pois mas é, não é o porque meu forte. tá. Então tu foge uma coisa, porque tu foge a uma regra, assim. Porque uma coisa que eu acho, tu conversa com qualquer dono de banca, quer dizer,
hoje em dia nem tanto, mas assim, tu conversava com qualquer dono de banca nos anos 90 até 2010, assim. Eles iam te Uhum. dizer o seguinte: homens leem super-heróis, mulheres leem mangá. Aham. Né? Eles repetiam isso em mantra. Assim, né? Não, a mulherada que vem aqui, e não só a mulherada, mas tu começava a ver um público, não tinha nem essa palavra da direita, mas era um público LGBT que ia muito Ah. ler mangá. Uhum. Né? E ah, eu não sei se tem uma pesquisa a respeito, até é difícil, né, mensurar como é que isso pode, como é que, qual é a força dessa influência, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue especular o quanto que essa geração de mulheres, porque agora tem uma presença muito forte de mulheres fazendo quadrinhos no Brasil, né? Na verdade, sempre teve mulher fazendo quadrinhos, isso é importante dizer, é um ranço que eu tenho, assim, dizer, não tinha, só que a gente esqueceu, né? Tinha. Não, a gente não publica, porque, né? Uhum. Mas agora, vamos dizer assim, mas agora parece que a sensação sincera é que a quantidade é maior, Uhum. e, e eu fico pensando até que ponto, né, a chegada do mangá, a invasão japonesa, foi decisiva nas bancas brasileiras, isso indo lá para trás, ou seja, até que ponto formou uma geração. Mas como tu não lê mangá, tu jogou por fora tudo isso que eu estava pensando. Não vi nada isso que eu estava imaginando. Né? Desculpa. Pois é. Não, mas, Eu mas tu acha que até. isso ainda é decisivo, assim, apesar de tu não se enquadrar nisso? Assim, tu acha que isso tem uma força assim, no sentido de ser algo a presença do mangá foi decisivo para formar toda uma geração de quadrinistas que estão aí agora hoje produzindo, mesmo que elas não produzam Uhum. mangá, entende? Elas estão fazendo qualquer outra coisa, mas Uhum. em algum momento foi importante elas irem na banca e em vez de só ter super-herói, tinha lá um mangá que elas podiam ler e dizer, olha só, tem quadrinhos que me interessam. Eu confesso que eu acho curiosa essa afirmação, porque assim, dizer que tal grupo lê mangá algo tão amplo, um espectro tão amplo, mesmo que você falar que homens vão ao cinema e mulheres leem quadrinhos, sabe? Ler É, mangá, puxa vida. Mas eu entendo que tem uma produção que cativou um público mais feminino de toda uma geração, né? Esses mangá shoujo, se eu não me engano. É, eu acho que em alguma medida isso é real, mas falando da minha experiência, assim, isso pode vir de outras raízes, né? Eu comecei a ler quadrinho com sem contar essa alfabetização que é clássica, né, de Maurício de Souza, mas tem uma história que eu sempre conto, que é eu comecei a ler Adão e Turros-Garay, Aline e seus dois namorados, porque minha mãe comprava coisas que tinham meu nome quando eu era criança. E ela comprou a Aline e foi assim que eu comecei. Eu conheci o Adão, a Laerte, o Angeli, mas assim, nessa época em que a LPM publicava muitos quadrinhos de bolso, né? uhum, E que tinha um fenômeno muito estranho, assim, porque os quadrinhos eram vendidos em qualquer lugar, tinha em farmácia, livros da uhum, LPM, enfim. uhum, Mas em relação ao mangá, eu entendo que a influência é muito forte. O brasileiro consome, no geral, né, consome muito mangá. Não é à toa que, de novo, Maurício de Souza tá se voltando para isso agora. E eu reconheço, assim, que mesmo autoras que não produzem exatamente esse estilo, começaram nele. é. Mas acho importante olhar para outras possibilidades, assim. É. Não, eu perguntei isso. Não, eu também acho esse tipo de recorte até esquisito, né? Mas é uma coisa que tu conversa com qualquer dono de banco, eles geralmente reproduzem isso para ti, né? E eu sempre achei Aham, isso fascinante, né? Assim, pô, até que ponto isso teve um impacto, né? sim. Porque assim, a gente tende, é que eu tenho a impressão assim, ó, que existem pessoas que são tanto onívoras em quadrinhos, assim, né? Leem de tudo e tal. Então a gente tende a achar estranho de que existem outros públicos que vão dizer assim, não, eu não leio isso, isso aqui para mim já não basta mais. E, e eu fico pensando até que ponto até mesmo esse tipo de recorte foi decisivo para a formação, inclusive, de artistas, né?
Ah, sim. Uhum. Porque, por exemplo, tu pode ver, a gente não tem, pensando no outro ponto, né? A gente não tem no Brasil hoje uma produção de respaldo de super-heróis. Uhum. Isso não, o novo quadrinho brasileiro não se reconhece pelos seus super-heróis, Uhum. né? A gente tem um caso mais famoso aí, que é o Doutrinador, que até virou série e tal. Porque tu não É, gosta? Como assim? Tu vai me dizer que tu não gosta? Poxa, eu tenho que uma tatuagem, absurdo. eu tenho uma tatuagem do cara, que até virou série e tal, Uhum. agora virou esse baluarte da extrema-direita e tudo mais. Mas tirando ele, assim, tem outros que estão tentando vir na cola, mas me parece ser uma coisa assim ainda muito, não dá para afirmar que ainda é um segmento, assim, uma coisa muito Uhum. pontual, na verdade. Sim. Uhum. E toda vez que se tentou resgatar, vê alguns projetos até no Catarse, né, de resgate dos super-heróis brasileiros, eles tendem a ser uma coisa muito, né, assim, é um relâmpago, né, meio que uma Uhum. tempestade, né? Então, É. e em compensação, a presença de resquícios de uma estética mangá, isso tu vê a rodo, a rodo, Uhum. a rodo, a A rodo. produção, né, dos autores. Sim. Isso é muito forte, né? Acho que a gente, como você estava falando antes, assim, o quadrinista brasileiro se apropria do que é exterior de um modo muito específico. A gente não é muito bom em só reproduzir uma estrutura, né? Uhum, Tem que ter uma certa quebra, senão não cola. A gente vê que a intenção é boa, por exemplo, quando a gente vê super-heróis inspirados na cultura brasileira. Eu acho interessante, mas assim, a gente tem que ser cativado por isso, percebendo que o autor está totalmente envolvido nesse projeto. Que ele não quer só juntar duas coisas e esperar que só esse ato de juntar, por si só, já vai ser revolucionário, vai ser um caso editorial de sucesso, sabe? uhum, Acho que o leitor também está muito mais exigente, né? é. É bem isso que tu falou, assim, né? Pelo menos eu defendo muito isso, assim, o artista, eu sou dessa linha oswaldiana, né? Oswald de Andrade, que pensa sobre se tem uma identidade própria do Brasil, é não ter identidade alguma, né? Por isso que o Uhum, herói dele, o Macunaíma, é um herói sem caráter. O pessoal pensa que caráter é sentido moral, não, caráter significa que ele não tem personalidade, está sempre em uhum, metamorfose, né? E aí eu acho que uma coisa que caracteriza muito a arte brasileira, se é que a gente pode caracterizar, e eu vejo muito isso na produção de quadrinhos contemporâneos, vejo isso nos teus trabalhos, vejo isso nos trabalhos de contemporâneos teus, assim, no bom sentido, de uma falta de identidade, tá uhum, entendendo? Assim, por exemplo, assim, eu olho e digo assim, isso aqui é um quadrinho brasileiro, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer aqui eis a identidade do Brasil, sabe? Assim, uma sim. bandeira tremulando. Não estou dizendo que tem que ter bandeira, não estou dizendo assim, não tem nada que dê bandeira, vou usar uma expressão típica, né? Não tem nada que dê bandeira no trabalho, né? Exato. Nem É, pelo formato. A gente bate o olho e sabe que um quadrinho europeu só de ver o formato dele, uhum, né? E eu acho isso importante, assim, a gente vê esse lado positivo dessa falta de identidade, né? Tem muito a ver com o que a gente pensa no o que seria essa autoria, então, né? E eu estava estudando um pouco sobre roteiro, porque eu estou tentando construir narrativas mais longas agora, e o Robert McKee, que fez o Story, fala muito dessa questão de autoria versus autenticidade. uhum, O autor que é considerado realmente autor, ele é mestre no que ele quer abordar. Ele vai até o fim do conhecimento dele sobre o assunto que ele vai tratar. Enquanto a autenticidade tem muito mais a ver com o seu universo abordado fazer sentido. Então a gente vê que a gente tem que repensar assim, quais são os pactos que os autores estão fazendo com os leitores hoje. Por isso que a gente admira muitos quadrinistas autorais brasileiros que vão até o fim com a ideia deles, né? E por isso também que talvez o quadrinho brasileiro contemporâneo seja
melhor reconhecido, o que está em voga agora, é exatamente esse autoral. O que cativa por respeitar a própria verdade. E Uhum, não por mostrar uma identidade, que uhum. muitos deles nem chegam a ser impressos, né? A gente tem muitos autores que publicam online Sim, que sim. acabam se submetendo a outras regras, a outras dinâmicas, né? Uhum. Não, tu falou até do formato, eu acho engraçado, assim, que toda vez que chega um gibi brasileiro aqui em casa, assim, eu tô abrindo, assim, tô só tirando do papel, aí a Thaís, minha esposa, ela fala assim, é brasileiro, né? Ela nem olhou. Aí eu disse assim, como é que sabe? Esses formatos estranhos. Exato! Eu acho barato isso, formato estranho, né? Porque a gente começa a pensar numa coisa meio teratológica, nesses monstros bonitos, ou seja, não tem caráter, né? Acho que só o Chris Ware, a alma dele é brasileira, mas fora isso. É. É, e aí eu ia te perguntar, acabou deixando no caminho essa questão que a gente falou dos mangás, não sei o quê, mas eu queria retomar. Aham. E a presença das mulheres, assim, vamos lá, como é que está também das mulheres, também, também a presença LGBT, isso no quadrinho contemporâneo brasileiro, assim, é visível que isso aumentou e tal, mas qual é o peso disso, qual é a importância, enfim, o que tu me diz sobre isso? Eu acho que assim, tem uma relação totalmente direta quanto à publicação independente e o crescimento da publicação independente e o crescimento da visibilidade de mulheres e pessoas LGBT, porque você não depender de uma linha editorial, por exemplo, para você chegar ao leitor, isso já é muito decisivo. O crescimento das feiras, o espaço na internet, tudo isso foi muito importante para esse crescimento. Em Uhum, relação à questão editorial, eu acho que isso tem melhorado. A gente pode ver assim alguns movimentos nesse sentido. A própria linha da Nemo, por exemplo, mesmo que o foco não seja mulheres brasileiras, só de trazer autoras francesas, algumas estadunidenses, se eu não me engano, isso já é um movimento fora da curva, né, para o leitor brasileiro. A Mino teve um projeto chamado Tabu, que uhum, publicou 3 autoras também brasileiras. Então, assim, a gente vê pequenas atitudes que apontam para uma projeção um pouco mais positiva, otimista disso. uhum, Mas uma coisa que eu sempre repito e que muitas pessoas sempre repetem é que você tem que ter mulheres em posições de poder dentro de empresas, não só editoras, mas assim, organizar evento faz toda a diferença ter uma mulher no planejamento de quem você vai chamar para as mesas, qual vai ser o tema das mesas, uma linha editorial, enfim, uma equipe. A escolha dos autores, das autoras, tem muito a ver com quem está escolhendo. Óbvio, isso parece tão óbvio, mas assim, a gente tem que lutar não só pela visibilidade das quadrinistas mulheres LGBT, mas também pela ascensão dessas pessoas a posições de escolha, porque uhum, isso é muito importante. Indicação para prêmio também é algo que às vezes a gente nem para pensar, mas e não é essa coisa, eu sou mulher, eu vou indicar o trabalho de outra mulher só por causa do gênero dela. O trabalho dela pode ser pior em qualidade. Não é isso. É uma questão de você, talvez se você for homem, você nem sabia que tinha esse trabalho que você poderia uhum, indicar. uhum, Isso vale para qualquer minoria, né? uhum, uhum, Mas pensando assim em como a gente está agora, eu vejo com mais otimismo, mas eu ainda sou um pouco reticente em relação a isso, porque ainda tem muita coisa para melhorar, uhum, muito mais igualdade a ser alcançada, sabe? uhum. E tem uma coisa que eu não sei, eu queria saber a tua opinião. Isso é uma.
Isso é um desconforto que eu tenho, mas eu compartilho com a Alice Monstrin, que é quadrinista, minha orientanda de mestrado. Ela tá fazendo uma dissertação, Uhum. agora vai defender agora, já entregou a versão final, agora final de julho ela defende. E que é sobre quadrinhos de horror feito por mulheres, né? E e uma coisa que assim não é o principal foco da pesquisa, mas a gente acabou tangenciando, é o fato de que, por exemplo, pega o mercado editorial, principalmente brasileiro, há uma receptividade por autobiografias feitas por mulheres, né? Uhum. Só que, assim, se a mulher faz uma história de ficção científica, aí tu já tem é quase que uma espécie de objeto meio desconfortável, assim, no sentido de, mas não, né? Se a mulher tem que ser autobiografia, né? E aí isso retorna, por exemplo, a, um entendimento sobre produção e distinção de gênero que é muito, na verdade, bastante reacionário. Eu lembro de ver isso, por exemplo, em Hegel, né, para pegar um filósofo que vai falar, eu nunca lembro se está na filosofia do direito ou na filosofia da história que ele fala isso, que ele vai, assim, parafraseando, não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas ele basicamente diz assim, que o homem é um animal e a mulher é um vegetal. Ele vai usar essa metáfora. Assim, mas ele usa isso, na verdade, para dizer assim, a tradição entende dessa forma. E é muito boa a reflexão dele no sentido disso. Assim, se você for pensar assim, a tradição entende o homem como um vegetal e a mulher como, o homem como um animal e a mulher como vegetal. Por quê? Porque o homem é aquele que supostamente se aventura Uhum. como um animal, né? Então ele sai, ele caça, logo ele conta histórias como ficção científica, ele conta histórias de aventura, histórias exóticas, imaginativas e tal. E a mulher, por ser vegetal, ela não se mexe. Então cabe a ela só falar do seu cotidiano, falar sobre Uhum. si e tal. E aí, não desmerecendo nem de um lado nem de outro, ou seja, nem história de aventura nem autobiografia, mas o que incomoda é um certo determinismo de gênero, entende? Assim, Sim. ó, um lado e o outro só podem produzir assim. Claro que o outro lado nunca teve problema, ou seja, quando os homens vão produzir autobiografia, também ninguém crenca. Mas tu percebe que parece que ainda há uma certa barreira Uhum. disfarçada de receptividade, muitas vezes. Assim, tá, autobiografia, não, mulheres, nossa, autobiografia, ok, assim, muito bom. Só que aí quando essa mesma produção feita por mulheres foge um pouco disso, parece ter uma dificuldade enorme de se divulgar. Os quadrinhos de horror só agora estão chegando, por exemplo, a gente teve agora recentemente o lançamento do Minha Coisa Favorita é Monstro, porque ganhou todos os prêmios, aí tu não tinha mais como ignorar, né? Sim. Uhum. Passou o rodo, né? Mas, Exato. mas precisou chegar a isso, tá entendendo? Uhum. Assim. E tu tem uma série de quadrinistas consolidados, como tu tem essa formação aí, tem essa formação francesa em quadrinhos, né? Tu tem muito contato com quadrinho francês. Por exemplo, uma quadrinista que eu sempre advogo a favor, que eu acho um absurdo, para mim ela é sintomática, ela teve no Brasil, ela deu palestra, ela veio aqui e deu palestra, e a gente não publicou ela, é a Chantal Montelier, Ah, sim. que é uma Uhum. figura importantíssima nos quadrinhos, está viva ainda, até onde eu saiba, só se morreu há 1 mês, 2 meses atrás, mas a última vez que eu vi estava vivo. Uhum. É uma figura tão importante para a história dos quadrinhos mundiais, assim, foi importante ali na França, mas a gente só lembra dessa guinada realista dos quadrinhos pelo Jacques Tardy, mas ela também foi tão importante quanto. Só que ela não faz autobiografia, né? E saiu aqui no Brasil só a adaptação dela do Processo do Kafka, porque a gente sabe que saiu mais por causa do Kafka do que por causa dela. É. E Uhum. aí eu fico. Isso é uma coisa é uma inquietação que eu tenho, mas eu queria de verdade, estou jogando para ti para saber se tu concorda com isso ou não. Esse cenário que eu estou desenhando não tá faltando peça, não está batendo, enfim. Não, eu concordo, e é exatamente por isso que a publicação independente ainda tem tanta força, porque você não vai contar com uma linha editorial para ser aceito ou não. Se você não. É essa questão mesmo, se o seu traço não é fofo, ou se você não fala de questões afetivas, amorosas, ou se não é autobiográfico, eu concordo, assim, que existe uma chance desse trabalho não ser aceito. E a autopublicação, ela é essencial para que a autora possa publicar sobre o que ela quiser. E, na verdade, se quiser fazer autobiográfico, se quiser fazer um traço fofinho, meu, Uhum. sinto muito, sabe? Que faça. Tipo, isso faz parte da luta de mulheres quadrinistas hoje. Por isso que, assim,
que eu falei que eu vejo um certo avanço, mas tem preconceitos que demoram muito para ser desconstruídos, né? Se eu não me engano, teve um festival de Angoulême em que houve projeções de desenhos e perguntavam para a plateia se achavam que eram desenhos de mulher ou de homem. Foi algo assim, não lembro se foi exatamente isso, mas algo nesse sentido. E aí o público foi levantando, acho que cada um ganhou 2 placas, né, para os 2 gêneros. E no final, a pessoa que apresentou falou: todos foram feitos por mulheres. Ou seja, devia ter quadrinho de horror, quadrinho de ficção científica, Uhum. e seja. Então, assim, a gente é muito influenciado ainda por essas ideias que estão muito nessa base social e que não acabam prejudicando só quadrinhos, acabam prejudicando a maneira total que a sociedade lida com a mulher. Uhum. Então, assim, é um caminho muito longo a ser percorrido e isso vai afetando outros grupos, obviamente. Se você vai publicar um negro, uma pessoa preta, desculpa, agora eu vi que a palavra certa é preto. A sua linha editorial só vai permitir que você publique uma pessoa preta que fale sobre a própria vivência do seu preconceito vivido, algo assim, que seja autobiográfico também, por exemplo. Por que essa pessoa preta não pode querer fazer ficção científica também e não Sim, falar exatamente desse contexto, sabe? sim, o assunto dela não, necessariamente não é negritude, né? Ela quer falar sobre qualquer outra coisa. Exato, Uhum. porque a gente está acostumado a ver o homem branco, cis, hétero como o que é neutro, como o lugar em que tudo cabe. Então, assim, nesse aspecto eu vejo que as coisas ainda estão bem atrasadas, Uhum. assim, e que a autopublicação é essencial, por não depender de nenhum crivo editorial, nenhuma barreira, assim, né? Uhum. Legal. E assim, para desses todos esses tópicos que a gente acabou passando, para mim, pelo menos é o último aqui que eu tenho listado que eu queria comentar contigo, Uhum. as premiações lá fora. É, algum desses teus quadrinhos chegou a transitar lá fora? Ou não? É, Eu falei assim com o André Diniz, que mora em Portugal no momento. Ele foi bem gentil, assim, de mostrar o meu trabalho para editores de lá, mas ainda não cheguei a assinar nenhum contrato. Sim. Mas aí eu te pergunto, tá, vamos supor então esse cenário, assim, sai e tal, as coisas que tu vê de colegas com quais tu conversa, ou, enfim, o que tu especula. É, essa projeção internacional, ela tem efeito, assim, para além de produzir manchete, ela tem efeito em abastecer a nossa produção aqui, ou ela se encerra em si mesma, assim, entende? Ah, ganhou prêmio, legal, e Uhum. vamos por aí. Ou isso tem um impacto, assim, não sei, eu te pergunto se tu sente esse impacto acontecendo, assim, isso é um motivador de produção, ou seja, não, eu vou produzir porque talvez eu lá no Leme, porque no Eisner, porque, ou não, ou é algo que é legal, mas Eu acho que não é algo que deva motivar a produção. Em primeiro lugar, assim, cara, fazer quadrinho é muito difícil. Então, assim, se você realmente não gosta, não dá para fazer pensando num objetivo que está tão longe, sabe? Eu acho que todo autor, seja iniciante ou não deve pensar, seja em premiação nacional, internacional, meu, tem que pensar em, assim, expressar a sua verdade do melhor jeito que você puder. É claro que eu acho que a premiação internacional, ela pode ter um certo valor editorial, no sentido de trazer mais reimpressões, ou essa própria divulgação, assim, não sei se fica
só na manchete ou se tem um impacto real nas vendas, ou se te leva para outros eventos, te dá possibilidade de outros contatos, residências artísticas, enfim. Eu fico pensando no caso de Salete, né? Sim. Que É. teve, que é o único, sei lá, tirando o É, Baimon, né? não, e tirando o Quintanilha, né? Mas o Quintanilha já está Isso. lá, né? O Quintanilha é um brasileiro exilado. Mora, Sim, mora não sei há quantos anos, né? Em Barcelona que ele está, né? Eu acho. Né? Ele está na acho que Espanha. é. Barcelona. Uhum. Eu acho que no nível prático, assim, da produção, eu confesso que eu não sei até onde que vai, assim, eu acho importante que haja algum contato para que isso seja, que possa alimentar os autores em questão de produção, também de referência, assim. Eu gostaria de ser publicada fora para entender qual seria o meu ponto de contato com outras culturas, por exemplo. Qual seria essa recepção que eu estou fazendo, se o que eu falo chega nessas pessoas. Que é a partir desse olhar do outro que a gente vai entender se não tem identidade esse quadrinho novo brasileiro, talvez seja esse contato com o outro que delineie isso melhor, né? Uhum, Mas em questão profissional, eu acho importante sim, só não acho essencial, sabe? uhum. Olha, a gente conversou tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei mais o que comentar. Eu acho que assim, a gente chegou nesse maravilhoso, assim, é o esgotamento do papo, mas é um esgotamento bom. Assim, chega naquele, Aham. ah, ok, acho que é isso, né? Porque a gente fica, eu tenho feito um esforço, né? E tem esse papo contigo foi muito bom, que me ajudou a desenhar melhor o que é esse novo quadrinho brasileiro, né? A gente Sim. não ainda ele como ele está em processo ainda de acontecimento, embora eu arrisque com muita dor no coração dizer que ele talvez viva um momento um pouco declinante por alguns fatores, né, que estão aí Sim. postos, principalmente econômicos e algumas coisas que deixaram de acontecer, por exemplo, o programa que tu falou de biblioteca nas escolas, não tem mais, né? Deixou de existir É. no governo Temer, eu acho que foi ali que acabou, ou foi no último Uhum. ano da Dilma que eles suspenderam, não lembro exatamente quando é que foi, mas foi por ali. Isso. Uhum. E, e assim, tudo isso vai afogando a produção, né? E o próprio FIC está tendo muita dificuldade, né? Teve um ano que adiou, ele também e a própria concorrência com a CCXP fez o FIC também começar a ter uma certa crise de identidade, né? Porque se o Uhum. pessoal não lança aqui, vai lançar no mês seguinte na CCXP, o que o FIC, né? Sendo que a força do FIC era justamente ser esse grande encontro do quadrinho Sim. independente. Uhum. Então isso fez, assim, deu uma bagunçada no cenário e não sei, assim, em termos de volume é visível, né? Assim, diminuiu muito a produção, né? Pode Uhum. pegar isso em termos de números muito claramente. Sabe? Pega aqui dos quadrinhos, né? Quadrinhos brasileiros lançados em 2010, que tem um número lá, 2015 já está mais aqui, né? 2000, agora 2015 não, acho que 2015 ainda estaria bem, mas pega 2018, já vai estar bem mais baixo, né? Aham. Se isso é só simplesmente vamos dizer, um apertar de cinto para depois continuar, isso só o tempo vai dizer. Sim. Mas, Uhum. mas é uma, mas é uma coisa que eu sempre comento, assim, quando até tem trânsito esses pontos com gente com esses quadrinhos de fora do Brasil, assim, e eu falo assim, olha, sem patriotismo babaca, um dos melhores quadrinhos que são feitos no mundo hoje está no Brasil. E é por isso que eu deixei por último falar essa coisa da internacionalização, né? Porque Uhum. me parece que de um jeito ou outro, talvez seja um caminho, né? Assim, talvez até mesmo de sobrevivência, né? Como tem Sim. acontecido, não sei qual foi o caso aí, foi o caso do André Diniz mesmo, o quadrinho dele que saiu primeiro em Portugal do que aqui, né? Aham. O Entre Cegos, qual foi o Entre Cegos e, ai meu Deus, fugiu o nome. Eu também não tô lembrando. Eu comprei, tá ali na pilha de leitura e me esqueci o nome.
Mas aqui no Brasil saiu pela Fé Espacial. Uhum. E então, assim, tá parecendo uma alternativa de sobrevivência, mas que obviamente não tem como abarcar todo mundo, né? Não. É um bote salva-vida para uma galera que está no navio. Uhum. Exato. Por enquanto está todo mundo meio que à deriva, assim. Eu acho que assim, por mais clichê que seja, a gente tem que se reinventar. Se mal existia mercado antes da pandemia, eu confesso que eu não sei nem o que tem agora, sabe? Cada um tentando se apoiar onde dá, assim. Muita loja virtual fechando, comic shop dependendo muito do nosso apoio, assim. Então, eu acho muito complicado pensar em como vai ser agora, mas é importante, óbvio, a parte de todo o lado merda, não tem como não ser uma merda o que a gente está vivendo, com todas as perdas, enfim. Mas pensando nessa questão de autores, como que vão se manter agora, repensar essa dependência dos eventos, e repensar a nossa relação com a internet, com o fato da gente achar que por estar online é sempre de graça, por estar disponível é sempre meu, sabe? Então, assim, isso pode ser um passo, a gente pode pensar em publicação internacional e tudo mais, mas talvez a primeira medida seja a gente rever qual que é a interação que a gente quer com o leitor, como a gente quer que o nosso material seja apropriado, né? E seja divulgado, enfim. Uhum. Não sei exatamente como isso vai ser, mas passa por aí, por Uhum. uma criação de um novo pacto com o leitor. Uhum. Legal. E eu acrescentaria pro eu sou um grão de areia, eu sou um youtuberzinho, né? Mas assim, eu acrescentaria para esses youtubers que têm brinquedos atrás e tal, porque todos eles têm quarto de criança de 12 anos, assim, né? Assim, quase todos eles, assim. Do tipo, porra, né? Dá um tempo de falar só de Capitão América e Surfista Prateado e Sim, tal. E basta olhar pela janela, né? Assim, exato. não é fazer favor, saca? Tipo, porque tem quadrinho brasileiro que é ruim, saca? Às vezes me mandam coisa e eu falo, olha, desculpe se eu não vou comentar porque eu achei ruim isso, não, né? Foi mal. Faz parte. É. E tem coisa que é muito boa, sabe? E aí tu vai por isso que eu falo, não é patriotismo vagabundo, sabe? É justamente essa incapacidade de olhar. E tem a ver com o que a gente está falando também dessa invisibilidade das mulheres, das pessoas LGBT. Tem artistas que são negligenciados historicamente e que não é uma questão de tu levantar bandeira, não é querer dar uma feministada. Não, a pessoa existe, como é que tu não está vendo, sabe? É só isso. Sim, Ela e o teve... trabalho é bom. Uhum. ponto, sabe? Uhum. Bom, Aline, foi uma maravilha o papo, obrigado. Desculpa estar te Eu segurando já agradeço. passamos da meia-noite, inclusive, né? Imagina! E eu queria só dizer para quem aguentou até agora, dar uma notícia que eu fiquei muito feliz, que inclusive a Aline já tinha dito no comentário do vídeo ali que eu falei sobre as cores da ansiedade, falando muito brevemente, nem chega a ser uma análise, foi mais uma impressão do Cinco, que está fazendo aí um trabalho de fôlego, né? Que está vindo aí um trabalho mais volumoso. Tu tem uma previsão assim de quando é que sai? Ano, eu digo, não previsão assim vaga, né? Ano, quando é que... Uhum. E pelo que eu entendi, assim, entre o fim de 2021, talvez começo de 2022, temos que ver aí como é que a editora foi afetada por certos atrasos em relação à pandemia, mas seria Mas já mais ou está menos pronto? isso. Tu já fez tudo, assim? Tô na produção ainda. Tá. Então tá. Não, tá. Não, que tu falou assim, quando tu botou assim, quando tu terceirizou. Não, tem que ver, a editora que tem que ver. Eu disse, já tá com tudo embaixo. Ah, não! Aí tem uma certa fila de espera de publicações, eu tenho que ver qual é a minha posição na fila. Entendi. Mas que legal. Não, fico muito feliz. Aí isso volta ao que a gente estava comentando, né? Que bom que está fazendo uma produção aí de volume. Eu tinha falado isso antes de a gente estar gravando, né?
Eu acho que assim tem quadrinistas como tu, a Jéssica Grow, que a Bianca Pinheiro. A Bianca Pinheiro é uma que está produzindo bastante. Essa eu não acho que está Ah, situação mais demais. privilegiada. Mas assim, Aham. a Jéssica, a Paula Puyup, que eu gosto muito do trabalho dela também, são pessoas que eu Uhum. já falei, eu falei isso de ti, depois tu falou assim, ah, mas eu estou fazendo, sabe que bom. Porque são pessoas que eu falo, são quadrinistas que eu acho que alguém tem que chegar e dizer assim, ah, produzem 300 páginas, sobre o quê? Ah, sei lá, o problema é teu, te vira. Né? Exato. Mas produz aí, que eu quero lançar como diz, eu sempre digo, é um livro de respeito. O livro de respeito é aquele que para de pé, é tão grosso que não Isso. consegue ficar. E aí, de verdade, eu fico muito feliz. Valeu. Sucesso aí na produção e vamos ficar na expectativa que o teu quadrinho não dá nem para divulgar título ainda, né? Não tá, nem isso pode. Infelizmente não, mas eu não vejo a hora de poder divulgar. Tá bom. Vou torcer então, né? Que as coisas melhorem para ele chegar o quanto antes. Sim, não vejo a hora de poder mostrar trabalhos novos e também agradeço muito pela tua leitura do Síncope e fiquei bem contente com a conversa também. Espero que ajude o pessoal aí que está acompanhando. Então tá. Valeu então. Até mais, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo. Valeu!